A gente começa a edição da noite falando das negociações entre Estados Unidos e Irã. Terminou o primeiro dia de reuniões, mas sem acordo, mesmo assim com sinais positivos dos dois lados. No foco, o programa nuclear iraniano. A gente conversa sobre isso ao vivo com o professor Gunter Hudzitz, que é professor de Relações Internacionais da ESPM, especialista na área de segurança internacional. Obrigado, professor, pela presença aqui e boa noite. Boa noite, Vitor. Boa noite a todos que nos assistem. Prazer é meu estar com vocês aqui. Obrigado pelo convite. De fato, professor, tem motivos para um certo otimismo? Foi positivo esse primeiro dia de reuniões, professor? Olha, Vitor, é positivo primeira coisa, pelo fato dos dois lados estarem sentados na mesma sala conversando diretamente. Todas as outras vezes que houve negociações entre os dois governos foram negociações indiretas, ou seja, cada delegação em uma sala e um negociador, normalmente tem sido do Catar, indo de sala em sala para negociar. Isso sempre atrasa um pouco, demora mais, não é tão pessoal. Portanto, o Irã ter aceitado essa negociação direta já é um sinal positivo de que pode sair alguma coisa. Contudo, as duas posições iniciais são muito antagônicas, por isso que a gente tem que ter muita cautela. E exatamente o que está sendo negociado, professor? De lado a lado, quais são os interesses, ou seja, o que querem os Estados Unidos, o que quer o Irã e quais são os problemas no meio disso, né? O que os iranianos se recusam a oferecer, o que os Estados Unidos não aceitam de jeito nenhum. Explica um pouco para a gente melhor como estão cada uma dessas posições na mesa de negociações, professor. Bom, do lado americano, desde a primeira presidência Trump, ele quer não só acabar com a capacidade de enriquecimento de urânio do Irã, como ele também quer acabar com a capacidade de produção missilística do Irã, mísseis de médio alcance, assim como o financiamento do Irã a grupos de outros países, como os Houthis e Hezbollah, Houthis no Iêmen, Hezbollah no Líbano, que são dois grupos que, lógico que também Hamas na faixa de Gaza. Do lado iraniano, eles aceitam limitar o enriquecimento de urânio, porque o Irã é membro do TNP, Tratado de Não Proliferação Nuclear. Ele tem o direito de enriquecer urânio para fins civis, não para fins militares, e isso é uma diferença muito grande. E assim como quantidade de centrífugas, que é o material, o equipamento que faz essa purificação do urânio, o enriquecimento do urânio, o Irã também quer ter uma quantidade razoável dessas centrífugas. Portanto, são duas posturas, como eu disse, bem distintas e que num início de negociação é normal terem posições tão, parece que irreconciliáveis, mas que se os dois lados tiverem boa vontade, é possível chegar sim a um meio termo, como foi possível quando nos Estados Unidos o presidente Barack Obama estava no poder e conseguiu negociar um acordo nuclear com o Irã. Agora, professor, falando da questão nuclear, ano passado tivemos a chamada Guerra de 12 Dias entre Irã e Israel, que terminou justamente depois de um bombardeio americano à principal instalação nuclear do Irã. E naquela oportunidade o que a Casa Branca dizia é que foi um ataque muito bem sucedido, que provocou um dano muito significativo e que tinha provocado um atraso do programa nuclear iraniano, que foi um grande prejuízo para o regime dos ayatolás. Queria saber do senhor que acompanha essa área de perto, qual é a situação atual, afinal de contas, do programa nuclear iraniano? Houve mesmo esse regresso que foi anunciado pelos Estados Unidos? Qual é a situação de momento, professor? Bom, primeiro, Vitor, o que o presidente Trump disse é que o programa nuclear iraniano tinha sido obliterado completamente, ou seja, destruído completamente. Análises independentes que vieram posteriormente indicam que não é verdade. É difícil fazer essa análise sem ter acesso direto aos locais que foram bombardeados. Portanto, são perspectivas através de fotografias de satélite. Ao que tudo indica, o programa nuclear sofreu severamente, houve um atraso, mas não há a certeza
de quanto urânio o Irã conseguiu ainda manter apesar desse ataque. E esse é um ponto importante, porque dependendo da quantidade de urânio que o Irã tem e de uma quantidade de centrífugas que ele ainda tiver, ele poderia produzir material suficiente para uma bomba atômica em não muitas semanas. Então é isso que preocupa bastante todos os especialistas. E, professor, como é que ficou o regime iraniano depois daquela onda de protestos que a gente teve algumas semanas atrás, em que, inclusive, teve uma ameaça de intervenção americana? Trump chegou a dizer que os manifestantes deveriam seguir nas ruas, porque a ajuda estava a caminho, depois acabou não tendo ação nenhuma. Mas, de toda forma, esse episódio ele deixou alguma consequência, enfraqueceu de alguma forma o regime, ou não, até por se tratar de uma ditadura e que reprimiu muito duramente, né? A gente teve na casa de milhares de mortos, né? Justamente por essa repressão com mãos de ferro do regime iraniano. Nada muda. Qual é a situação atual politicamente do país, professor? Olha, Vitor, hoje é considerado o ponto mais frágil do regime iraniano desde a Revolução de 1979. De novo, como não temos acesso independente ao Irã, há análises que colocam entre 15 e até 50 mil mortos. Mesmo assim, que sejam 15 mil mortos, foi uma repressão brutal. Portanto, isso mostra que, efetivamente, a legitimidade do regime iraniano foi perdida para a maior parte da população, porque dessa vez não foi um protesto localizado em Teherã, não foi um protesto localizado em um grupo social específico, como os estudantes ou as mulheres. Foram protestos em todo o país, em várias classes sociais, e que começou, inclusive, pelos comerciantes, que ao longo de todas essas décadas foi um grupo muito forte no apoio ao regime iraniano. Por isso, o regime sobreviveu a esse protesto. Mas eu arrisco dizer que talvez esteja com dias contados. Quanto tempo? Difícil dizer, mas que mostrou uma rachadura social muito forte, mostrou. E que eu acredito, vai ter outra vez esse tipo de protesto em larga escala. Perfeito, é a análise do professor Gunter Hudzit, que é professor de Relações Internacionais da ESPM, especialista em segurança internacional, falando com a gente sobre essas negociações entre Estados Unidos e Irã, especialmente em torno do programa nuclear iraniano. Obrigado, professor. Ótima noite, bom final de semana por aí. Eu que agradeço, boa noite, bom fim de semana a todo mundo.